Vamos lá? Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje, dia 14 de maio, eu estou gravando essa aula por volta das 11h25. Não sei que horas vocês estão assistindo a aula, mas sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para quem está assistindo a aula. Um dia desses eu coloquei boa madrugada, eu falei boa madrugada em uma aula, né? Um aluno disse assim: pô, Rodrigo, o cara tem que ser muito psicopata, né? Para estar na madrugada, mas eu sei que tem gente que só tem tempo de estudar durante a madrugada, não tem problema nenhum. Eu estudei muito durante a madrugada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está assistindo essa aula da gente de geografia, mais uma aula da gente de geografia. Cara, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês. Tá difícil durante esse período de pandemia, cara, vocês não imaginam o quanto para nós professores, é difícil. A gente está de frente a um computador, a uma máquina gravando aulas, mas comentários como aqueles que vocês deixaram no último vídeo, nossa última aula de geografia, cara, aquilo deixa a gente muito para cima. Eu tava bem para baixo, estava bem... E aí eu fui ler, cara, os comentários de cada um de vocês, Vitória, Luan, Cauã, Orlando, Kailane, Tainara, Railane, Fernanda, Vanessa, Tainara Santos, Carlos Eduardo e o Giardes. Cara, fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo com o feedback que vocês me deram das aulas. Eu realmente espero que vocês estejam gostando. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito bem quando eu estou dentro de uma sala de aula, e agora eu tô me acostumando a ficar muito bem também quando eu estou de frente a uma máquina gravando aula, porque eu me imagino como se vocês estivessem aqui na minha frente. Então, queria deixar meu abraço, e aí, mais uma vez, dá um pause aí no vídeo, vai lá e curte, e aí lá no final da aula eu queria que mais uma vez vocês me dissessem, me diz aí como é que tá a aula, como é que tá a qualidade da aula, cara, eu preciso disso para que a gente tenha uma aula legal, para que a gente tenha uma aula de qualidade legal, tá bom? Vamos deixar de conversar e vamos começar a falar sobre geografia, que é o que importa pra gente. Cara, a gente tá conversando sobre população, tá terminando o estudo da demografia, o estudo da população. Na aula passada a gente estudou as teorias demográficas, na aula passada a gente estudou os principais indicadores populacionais. Hoje eu queria tratar com vocês primeiro sobre um dos temas recordistas de questões na prova do Enem. Eu queria tratar de vocês a respeito dos gráficos populacionais que a gente chama eles de pirâmides etárias. E aí, na aula de hoje ainda, eu queria tratar com vocês a respeito da população brasileira. Vamos conhecer como é que é organizada a população brasileira. Inclusive, eu não vou lembrar agora de imediato, peço desculpas, mas eu acho que foi o Carlos que me mandou uma mensagem me perguntando como é que está a população brasileira. Carlos, a gente vai entender agora, prometo, tá bom? E aí me coloco à disposição de vocês de novo, velho, de novo. Estou super ansioso para quando a gente puder ter um encontro síncrono, quando a gente puder ter um encontro ao vivo. Tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre pirâmides etárias. O nosso tempo é pouquinho. Galera, quanto às pirâmides etárias, são gráficos que retratam a população de um determinado país. Olha para esse desenho que eu estou mostrando para vocês. Ele tem um formato realmente de uma pirâmide e, de um lado, eu tenho os homens, de outro lado, eu tenho as mulheres. Se vocês perceberem aí, do lado... Deixa eu só organizar aqui, pronto. Desse lado aqui, ó, eu tenho os homens. Opa, não, desculpa, não sublinhou. Pronto, agora foi. Desse lado aqui, ó, eu tenho os homens e desse lado aqui eu tenho as mulheres. E aí o seguinte, ó, conforme eu subo aqui, a idade vai aumentando, ó, 20 anos, 60 anos, vocês estão vendo? Aqui, por exemplo, ó, estão as crianças, ó. E aqui em cima, ó, estão os idosos. Tranquilo? E aí a pirâmide etária a gente divide ela em 3 partes. A base, que é essa parte até 20 anos, até 19 anos, são as crianças e os jovens. O corpo são os adultos, entre 20 e 59 anos. E o ápice são os idosos, que têm mais de 60 anos.
Essas pirâmides etárias, elas vão demonstrar as características da população. Por exemplo, eu olhando para esse desenho aqui, eu consigo identificar que essa população tem mais crianças do que idosos, vocês percebem? Essa população tem mais adultos do que idosos, vocês percebem? É uma população que está em crescimento populacional, está nascendo muita gente, e a expectativa de vida é baixinha. Tem dois dados aí importantíssimos na pirâmide etária ou nas pirâmides etárias. Rodrigo, que dados são esses? Galera, na verdade eu mandei esse material para vocês pela Ananda, a nossa coordenadora, que eu dou tanto trabalho a ela, mas eu mandei esse material pela Ananda. Aqui em cima, ó, vocês vão encontrar um dado, cara, que é importantíssimo. Rodrigo, qual dado? A expectativa de vida. A expectativa de vida vai estar aqui em cima. E o que é que significa expectativa de vida? Lembra da aula passada? A expectativa de vida é o número médio de anos em que a população vive. Então, o principal dado que está lá no ápice da pirâmide é a expectativa de vida. Porque é o seguinte, quanto maior a expectativa de vida, galera, quanto maior a expectativa de vida da população, mais largo vai ser esse ápice. Quanto menor a expectativa de vida, menos largo vai ser esse ápice. Por quê? Porque quanto maior a expectativa de vida, maiores idosos. Quanto menor a expectativa de vida, menores a quantidade de idosos. Tranquilo? Menor a quantidade de idosos. Volta aqui. E aqui na base tem um dado também que é importantíssimo, que reflete a base. Que dado é esse? A taxa de natalidade. Pessoal, quanto maior a taxa de natalidade, mais larga ou mais larga vai ser a base da pirâmide. Quanto mais estreita a base da pirâmide, menor é a taxa de natalidade. Então, eu posso dizer que a base da pirâmide, ela evidencia a taxa de natalidade, ela demonstra a taxa de natalidade de uma população. Eu quero saber se um determinado país tem ou não uma alta taxa de natalidade. Basta olhar para a base aí. Se a base é larga, igual a esse exemplo aqui, é porque tem uma alta taxa de natalidade. Se a base é estreita, tem uma baixa taxa de natalidade. Enquanto isso, o ápice da pirâmide, essa parte de cima, evidencia o que a gente chama de expectativa de vida. E aí é o seguinte, galera, eu tenho que saber olhar para essa pirâmide etária e identificar se é uma pirâmide de um país pobre ou de um país rico, de um país subdesenvolvido ou de um país desenvolvido. É isso que a minha prova do Enem vai querer. Rodrigo, e como é que eu identifico isso? Galera, a taxa de natalidade ela é bem maior nos países subdesenvolvidos, lembra que estão na segunda fase do crescimento populacional, e ela é bem menor nos países desenvolvidos. Então é o seguinte, a regra é que nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, a base será larga. Enquanto isso, o ápice, que é a expectativa de vida, ele é estreito. Olha para cá, ó. Olha para o nosso próximo slide, e aí com base no nosso próximo slide, vocês vão entender isso. Vem cá. Opa, deixa eu ver se eu... Aqui. Está aqui uma pirâmide de um país subdesenvolvido. Meninos, percebam, ó, de um lado eu tenho os homens, ó, e de outro lado eu tenho as mulheres. Eu não sei se vocês percebem, mas olha a base aqui, ó. Olha o tanto de criança e jovem. Isso significa o quê? Isso significa que os países subdesenvolvidos apresentam uma alta taxa de natalidade, uma base larga. E isso evidencia que esses países têm muitas crianças e jovens. Enquanto isso, o ápice da pirâmide, olha para cá, ó, de amarelo aqui em cima, ó, ele é estreito, ele é bem fininho. Por quê? Porque tem poucos idosos. Se tem poucos idosos, a expectativa de vida é baixa, as pessoas vivem menos nos países pobres. Nos países pobres nasce muita gente, e aí eu até brinco, né? Pobre tem muito filho, entende? Só que as pessoas morrem muito cedo, por isso a expectativa de vida é baixa. Então, as pirâmides dos países subdesenvolvidos, elas terão essa aparência, igual uma pirâmide mesmo. A base é larga, por quê? Porque tem uma alta taxa de natalidade. Isso evidencia que eu tenho muitas crianças e jovens. Enquanto isso, o ápice lá em cima, ele é estreito. Ele é estreito por quê? Porque eu tenho poucos idosos. Se eu tenho poucos idosos, a expectativa de vida é pequena. Tá tranquilo? Pessoal, a gente diz que as pirâmides dos países subdesenvolvidos são pirâmides de um regime populacional jovem. Rodrigo, o que é que isso significa, regime populacional jovem? Se vocês perceberem, galera, tem muito mais jovem, ó, na pirâmide do que idosos. Cara, isso para mão de obra é sensacional. Tem muita gente para trabalhar, entende? Galera, dá exemplo de um país, Rodrigo, que tem uma pirâmide assim. Tá aí, Haiti, Bolívia, Angola.
Nigéria, a África inteira é desse jeito. Pessoal, essas pirâmides, elas são típicas de países que estão na segunda fase do crescimento populacional que a gente falou lá nas aulas anteriores. Beleza? Fechou? Então, isso é uma pirâmide de um país subdesenvolvido. O que é que pode vir na tua prova? Cara, a tua prova vai te dar um gráfico desse e vai te pedir as características dessa pirâmide. Tu vai dizer que é uma pirâmide de um país subdesenvolvido, tem uma base larga, tem muita criança, alta taxa de natalidade. Tem um ápice estreito, pouco idoso, baixa expectativa de vida. Tem um regime populacional jovem. Isso é ótimo para mão de obra, tem muita gente para trabalhar. Exemplo, os países subdesenvolvidos, Angola, Haiti, Bolívia, Nigéria, a África inteira tem essa pirâmide. Beleza, fechou? Volta aqui comigo. Rodrigo, e os países ricos? Ah, não. Os países ricos, a pirâmide é diferente. Olha para cá, ó. As pirâmides dos países ricos, ó como é ela, ó. Ela nem parece uma pirâmide. Se vocês perceberem, a base, ó, ela é estreita, cara. Tem pouca gente aqui, ó. Rico tem pouco filho, pessoal. A taxa de natalidade é baixa. A base estreita evidencia poucas crianças e jovens. Isso quer dizer que a taxa de natalidade é bem baixa. Enquanto isso, olha o ápice aqui, velho. Olha o tanto de idoso. Rodrigo, por quê? Porque nos países desenvolvidos as pessoas vivem mais. As pessoas vivem mais porque a saúde é melhor, entende? Porque a qualidade de vida é melhor. Isso evidencia que tem muito idoso. Se tem muito idoso, a expectativa de vida ela é alta. As pirâmides dos países desenvolvidos, elas são caracterizadas por uma base estreita que evidencia a pequena quantidade de crianças. Em virtude disso, eu tenho uma baixa taxa de natalidade e um ápice largo. Ápice largo que evidencia uma alta expectativa de vida e demonstra uma grande quantidade de idosos. Pessoal, lembra que os países subdesenvolvidos, a gente diz que tem um regime populacional jovem? Tem muito jovem? Olha para cá, olha para mim. Nos países desenvolvidos, eles têm um regime populacional envelhecido. Eles têm uma população velha. E sabe qual é o maior problema desses países? Não tem mão de obra, cara. Rodrigo, dá exemplo. Alemanha, França, Japão, são todos países de população envelhecida. Lá, o pessoal está super preocupado, porque daqui a 10 ou 20 anos não vai ter mão de obra, entende? Tem país, galera, que o pessoal está pagando para quem quer ter filho, para tentar aumentar essa taxa de natalidade. Os países desenvolvidos que se encontram na terceira fase do crescimento populacional apresentam essa pirâmide populacional. Pessoal, o que a prova de vocês vai fazer? A prova de vocês vai dar essas duas pirâmides que eu acabei de mostrar para vocês e vai pedir para tu dizer quais são as características dessa primeira. Vocês vão lembrar que é uma pirâmide de um país subdesenvolvido pobre, e dessa segunda. Vocês vão lembrar que é uma pirâmide de um país desenvolvido rico. Beleza, velho, não se erra a questão de pirâmide etária. Tranquilo? Fechou? Volta aqui. Rodrigo, entendi. Mas vem cá. E o Brasil? Como é que o Brasil tá? O Brasil tem uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, assim, ou o Brasil tem uma pirâmide etária de um país desenvolvido? Vamos entender um pouquinho da população brasileira? Primeiro, galera, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje aproximadamente 210 milhões de habitantes. É muita gente. Essa é a população absoluta do Brasil, lembra? Número total de habitantes. Quando a gente fala em população relativa, habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil tem aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ah, Rodrigo, é bem pouquinho. É porque o território brasileiro é muito grande. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Atualmente, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Olha que massa. Era o quinto até dia desses, só que foi recentemente ultrapassado pelo Paquistão, entende? No entanto, a população brasileira, ela ocupa o território de forma bem irregular. Rodrigo, como assim? A população brasileira, ela se concentra em algumas regiões, litoral, região sudeste. Os países mais populosos do mundo são, nessa sequência, a China, com 1,4 bilhões de habitantes, a Índia, com 1,3 bilhões de habitantes, os Estados Unidos, com 331 milhões de habitantes, a Indonésia, 273 milhões de habitantes, o Paquistão, com 220 milhões de habitantes, e o Brasil, com mais ou menos 210 milhões de habitantes. A Nigéria, daqui a pouco, vai ultrapassar o Brasil também, o Brasil vai daqui a pouco para sétimo. Volta aqui.
há uma grande concentração da população brasileira no litoral brasileiro e na região sudeste, em especial no estado de São Paulo. E isso se deu principalmente por conta de fatores históricos e de fatores econômicos, principalmente por conta da industrialização brasileira que a gente vai falar no futuro, que ocorreu em especial na região de São Paulo. Tranquilo? Pessoal, seguinte, ó, esse é um mapa da ocupação brasileira. Esse mapa aqui, ó, o menorzinho, deixa eu marcar ele aqui com vocês. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui, ó, esse primeiro é de 1960. Se vocês verem, a população já era concentrada nessas áreas mais escuras, principalmente no litoral. Esse aqui é de 1980 e esse é o mapa de 2010. Se vocês perceberem, a população brasileira, ela se concentra, meninos, principalmente, olha aqui, ó, na região sudeste, tá vendo? E no litoral brasileiro, ó. Tá ok? Essa é a região de concentração da população. Enquanto isso, se vocês perceberem, aqui, ó, a região norte, ó, quase não tem ninguém. A população é pouca aqui, ó, na região centro-oeste ainda, tá vendo? Beleza? Então, a população brasileira está concentrada dessa forma no território brasileiro, litoral e região sudeste, em especial o estado de São Paulo. Volta aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Pessoal, quanto à pirâmide etária brasileira, a gente diz que o Brasil está em transição demográfica. Rodrigo, o que é isso? Na década de 80, o Brasil tinha essa pirâmide aqui. Só que o Brasil está mudando para essa. Em 2050, o Brasil vai ter uma pirâmide de um país desenvolvido. Então, o Brasil está no meio do caminho, está entre uma e a outra. Está na transição entre a pirâmide do país subdesenvolvido e do país desenvolvido. Na verdade, o Brasil está reduzindo a sua taxa de natalidade e aumentando a sua expectativa de vida. Tranquilo? O Brasil reduziu a taxa de natalidade e está aumentando a sua expectativa de vida. Hoje, a palavra-chave para o Enem de vocês é que o Brasil passa por uma transição demográfica. E o que é isso? A gente está saindo da segunda fase do crescimento populacional, que falamos nas aulas passadas, e a gente está indo para a terceira fase do crescimento populacional. A estimativa é que até o ano de 2050 a gente conclua essa transição demográfica e tenha uma pirâmide etária de um país desenvolvido. Tá aí, ó. A atual pirâmide etária brasileira é essa aqui, galera, 2013. Tá vendo? Em 2040 a gente vai ter uma pirâmide assim, ó, e em 2060, 2050, a gente vai ter uma transição demográfica completa. Ó como reduziu aqui, ó, o número de crianças e jovens e olha como aumentou o número de idosos, como vai aumentar. Tranquilo? Então o Brasil está em transição demográfica, concluindo essa transição lá para 2050, lá para 2060. Tranquilo? Eu queria falar com vocês rapidinho sobre dois indicadores. Primeiro, o índice de Gini e depois o IDH. Rodrigo, o que é o índice de Gini? O índice de Gini é um indicador que mostra a concentração de renda da população de um determinado país. Vocês acham que o Brasil tem muita concentração de renda? Pô, Rodrigo, muita, muita, muita mesmo. Galera, o Brasil tem muita gente sem nada e pouca gente com muita coisa. O índice de Gini é um indicador que mede essa concentração de renda e ele varia de 0 até 1. O 0 representa uma situação de igualdade. Cara, todo mundo é igual, não tem concentração de renda. O 1 é a desigualdade total, é quando existe uma grande desigualdade. O Brasil, pessoal, tem 0,53. O Brasil está no meio, entre 0 e 1. Só que é o seguinte, ó, em 2017, o Brasil era o 7º país com maior desigualdade no mundo. Olha que absurdo, pessoal. O Brasil só perde no mundo quanto à desigualdade para a África do Sul, para a Namíbia, para a Zâmbia, para a República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique, todos países da África. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Tranquilo? Beleza? Quem diz isso é o índice de Gini. Beleza? Tranquilo? E aí eu queria falar com vocês rapidinho também sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente chama de IDH. Rodrigo, o que significa IDH? A ONU, através de um programa chamado PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, todos os anos cataloga dados de países e classifica esses países de acordo com o IDH. É um índice que mede a qualidade de vida da população. O IDH é medido a partir de 3 indicadores. Primeiro, a expectativa de vida. Segundo,
o grau de escolaridade da população e o terceiro, a renda per capita. A expectativa de vida é a média de anos em que se vive em um determinado país. O grau de escolaridade é o número médio de anos que se passa na escola naquele país. E a renda per capita é a renda média da população daquele país. Galera, quanto maior esses três dados, maior o IDH de um país. Quanto menor, menor o IDH de um país. E aí esse IDH ele varia de 0 até 1. Ele é diferente do índice de Gini. O índice de Gini, quanto mais próximo de 1, é ruim, não é? O IDH não. O IDH, quanto mais próximo de 1, é melhor a qualidade de vida da população. Quanto mais próximo de 0, é pior a qualidade de vida da população. O Brasil, pessoal, atualmente possui um IDH alto. Ele é dividido em 5 níveis. Muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. O Brasil possui um IDH alto, com 0,761. No entanto, o Brasil ocupa a posição número 79 no ranking, o que é péssimo. Para vocês terem uma ideia, olha para cá. Os países mais desenvolvidos do mundo, com o melhor IDH do mundo, são esses. Noruega, o melhor país de se viver no mundo. Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália e Islândia. Cara, um dia, eu estava assistindo um jornal. Eu estava assistindo, na verdade, era aquele Globo Repórter. Vocês conhecem o Globo Repórter? E aí, estava passando a Noruega. E uma coisa me chamou a atenção. Lá tinha um supermercado que não tinha caixa. Você entrava, pegava a mercadoria, saía, você passava seu cartão, colocava o valor da mercadoria e pagava. Não tinha caixa, não tinha segurança. O supermercado era aberto 24 horas, as portas eram abertas. Eu fiquei pensando, velho, se isso fosse no Brasil, né, o supermercado ia fechar, porque o pessoal ia furtar tudo. Mas eu fui entender, por que é que lá na Noruega não furtam? Cara, a qualidade de vida é tanta, que as pessoas não precisam fazer isso. As pessoas podem pagar, entende? Esses são os países que têm o maior IDH do mundo, a melhor qualidade de vida do mundo. Rodrigo, e o Brasil? Tá aqui, ó. O Brasil ele tem um IDH pior do que a Bósnia, do que o México, Tailândia e Granada. O IDH brasileiro ele é um pouquinho melhor do que o da Colômbia, da Armênia, da Argélia e da Macedônia. Pessoal, o Brasil ocupa a posição número 79 nesse ranking. Tranquilo? Beleza. Galera, com isso a gente acaba por aqui população. Próxima aula a gente volta e fala de urbanização. Eu acho que o nosso tempo já estourou de novo, estou estourando tempo. Antes de fechar a aula, vai lá no formulário que tem aí na descrição, coloca teu nome na presença, dá uma curtida na aula aí, se tiver gostado na aula, comenta como foi a aula, que na terça, quarta-feira eu vou ler todos os comentários de novo, tá bom? Me diz como foi a aula, se foi legal, se tu conseguiu entender, se não conseguiu entender, e se precisar de ajuda, velho, tô à disposição, tá bom? Forte abraço, tenham uma ótima semana de aulas pela frente, tô à disposição de vocês. Tchau, tchau.